Bem-vindos ao podcast Encarando a História. Hoje iremos encarar a revolta da Sabinada. Não, Luísa, consegue me dizer quando e onde isso tudo começou? Bom, a Sabinada foi uma revolta que aconteceu na província da Bahia entre os anos de 1837 e 38, durante o Brasil Império. E nesse período o Brasil não tinha nenhum imperador no trono. O comando do império estava nas mãos dos regentes, então pode-se afirmar que a Sabinada ocorreu no período regencial. No período regencial não era quando Dom Pedro ainda era criança? Isso, e ele foi coroado depois, com 14 anos. Tá, mas e quem fez tudo isso? E por que esse nome, Sabinada? A revolta recebeu esse nome por conta do seu líder Francisco Sabino. Foi conduzida pelas classes médias soteropolitanas insatisfeitas com o governo do Rio de Janeiro, sobretudo em virtude do enfraquecimento da pauta federalista. Não contou com o apoio popular e nem das classes altas, mas foi derrotada pela Guarda Nacional. Sabinada não tinha objetivos da abolição da escravidão. Tá, mas o que causou tudo isso? No contexto baiano, podemos destacar uma crescente insatisfação das classes médias por conta dos problemas financeiros que a Bahia estava passando, com o enfraquecimento da economia do açúcar. E a grande presença dos portugueses no comércio local também foi um fator. E claro, os impostos que estavam absurdamente altos. Mas toda a insatisfação cresceu quando o padre Feijó preparou a regência do Brasil, que centralizou o poder, o que tirou muita autonomia individual das províncias brasileiras. E por fim, a insatisfação dos militares baianos em relação ao seu salário. E eles não concordavam nem um pouco com a sua convocação para lutar contra os farrapos, que estavam em uma revolta no sul do país. Todas essas somas de questões resultaram na revolta da Sabinada. Ok, mas a pergunta é: como isso tudo aconteceu? Consegue me explicar, Luana? Sabinada começou quando alguns militares civis foram para o Forte de São Pedro em 6 de novembro de 1837. Eles atacaram o lugar e assim se deu início ao conflito. Os sabinos foram para o centro de Salvador, tomaram a praça do palácio e expulsaram as autoridades do lugar. Depois foram para a Câmara Municipal e declararam a separação da Bahia do governo central do Rio de Janeiro. Assim, eles fundaram a República. Foi considerado uma rebelião de intenções contraditórias, porque 4 dias depois, um documento foi emitido dizendo que iriam manter o desligamento da Bahia até que Pedro de Alcântara virasse imperador. E a população escravizada? A Sabinada não tinha como seus objetivos a abolição da escravidão, porém não recusou a participação dos escravos no campo de batalha. Os revoltosos prometeram aos escravos que participassem da revolta a sua liberdade. Já os escravos que não participariam da Sabinada permaneceriam escravos. Dessa forma, para os sabinos, a liberdade dos escravos estava condicionada à participação deles na revolta. E os revoltosos? O que aconteceu com eles? Bom, tudo isso acabou. Foi popular e a oposição direta das elites baianas, que fizeram com que a Sabinada estivesse condenada ao fracasso. O governo central, sob o comando do regente Feijó, reagiu organizando uma ofensiva militar com o objetivo de reprimir os revoltosos e reintegrar a província separatista. As tropas militares governamentais receberam o apoio dos grandes proprietários agrários da região. As autoridades de Salvador conseguiram derrotar os sabinos, que, ao se entregarem, pediram por clemência, mas isso infelizmente não aconteceu. Inúmeras casas foram queimadas, assim como muitos revoltosos, e a comida se tornou escassa. Mais de 1000 pessoas morreram nos combates. A revolta foi facilmente vencida e chegou ao fim um ano após ter eclodido, em março de 1838. Sem contar com o apoio das classes predominantes da região e excluindo a população pobre da participação no movimento, foi uma revolta breve e de pouca importância. O movimento restringiu-se à capital e algumas localidades próximas. Por outro lado, os líderes do movimento de revolta não chegaram a apresentar propostas de mudanças consistentes que se convertessem em projetos de transformações das condições sociais, econômicas e políticas da população que habitava a região. E esse foi o episódio de Encarando a História de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a revolta da Sabinada.